Olá pessoal, então mais um tutorial de uma ferramenta, dessa vez agora com o Google Earth Studio. Ela é uma plataforma do Google, né, como o próprio nome sugere, e eu vou dividir o tutorial dessa ferramenta em algumas partes. Por quê? Porque ela tem algumas complexidades. Não digo que seja difícil, mas ela tem uma curva de aprendizado mais longa, né? A gente precisa se ater a alguns detalhes, se acostumar com alguns usos que talvez não são tão corriqueiros assim na nossa prática, mesmo para quem tem alguma familiaridade com o uso do computador, tá bom? Então, para começar, vou explicar um pouquinho o que a ferramenta faz, basicamente, né? Ela integra os recursos que o Google criou na sua ferramenta chamada Google Earth, né? Que é o mapeamento com fotos de satélite, né? Inicialmente eram fotos apenas de satélite, e posteriormente o Google fez uma renderização, um processamento de imagens, gerando em algumas partes do globo imagens em 3D. Ou seja, como se fosse uma computação gráfica dos detalhes arquitetônicos das paisagens naturais, tendo então volume, profundidade, né, dando esse efeito de 3D. Não é fotografia em 360 como a gente tem no Google Maps, por exemplo, na versão do Street View. Ela é uma projeção em computação gráfica desses ambientes reais. Tá? Daqui a pouco a gente vai perceber como que isso ocorre. E o Google Earth Studio ele utiliza essa base de imagens em 3D e outros mapeamentos com imagens de satélite, permitindo que o usuário crie trechos de vídeo, né? Ou capturas de imagens isoladas também, mas principalmente de vídeo, criando como se fossem passeios, né? Então eu vou do ponto A ao ponto B como se eu estivesse conduzindo uma câmera pelo cenário. Então eu consigo movimentar essa câmera virtual, né, ao longo de diversos pontos numa paisagem, criando então uma visualização em vídeo desse ambiente. Tá? É bem interessante. Para começar, né, eu já tenho o cadastro aqui, mas a primeira vez que vocês entrarem na plataforma do Google Earth Studio, é preciso fazer um cadastro. Né? Sugiro que vocês façam um cadastro com uma conta Google para já ficar tudo organizado. Mas é gratuito, né? Eles vão enviar um e-mail de confirmação. Não tem muito segredo, tá? Uma criação de cadastro bastante simples. Daí, feito isso, vocês vão estar nessa tela inicial aqui, tá? Onde eu tenho o meu globo terrestre aqui e duas opções muito simples, né? Ou eu vou começar um projeto em branco, né? Bastando clicar aqui. Ou então, se eu já tiver trabalhado em algum projeto, né, que eu não terminei, que eu não finalizei ou que eu queira mexer, eu posso abrir um projeto. Né? Dentro da plataforma, quando eu estou criando algum material, eu posso salvar esse arquivo em formato de projeto. Né? O projeto, então, é um arquivo aberto que ele pode ser editável, né, na minha conta ali a qualquer momento. Então, eu posso salvar um projeto, entrar em outro computador e continuar da onde eu tinha parado. Tá? A gente vai começar um projeto em branco para eu mostrar algumas opções que a gente precisa configurar antes de começar a mexer na plataforma. Então a gente vai dar um nome para esse projeto. Aqui o mundo, né? A gente trabalha com a Terra, mas é interessante para alguns outros professores, assim, porque eles têm também mapeamento da superfície da Lua e de Marte, tá? Por enquanto, só isso. A Lua e Marte. A gente vai seguir com a Terra, né, que é onde tem os maiores detalhes, assim. De dimensões, esse 1920 por 1080 é uma resolução de bastante qualidade já, tá? Não vejo por que aumentar. Caso vocês reparem que o processamento de imagens esteja um pouco lento na máquina de vocês, quem sabe dá para diminuir, para ficar com uma resolução um pouquinho melhor, mas ter um processamento mais rápido, tá? Aqui a duração, por padrão, o projeto trabalha com uma duração em frames. Né? Então a gente tem uma ideia de 30 frames a cada segundo, que é a taxa de imagens de um vídeo tradicional. Ou seja, um vídeo nada mais é do que 30 fotografias, né, aceleradas em um segundo. Então a sequência de 30 imagens em um segundo é o que vai começar a dar movimento em um vídeo, né? Assim que funciona no cinema. Mas eu posso trabalhar, em vez de frames, com o time code,
Daí o timecode transforma para um padrão de tempo que a gente está mais acostumado. Então aqui, ó, minutos, segundos, né, e milésimos. Então a gente aqui tem um vídeo, ó, 450 frames, né, se a gente dividir por 30, vai dar 15 segundos de vídeo, tá? Eu sugiro colocar no timecode, daí vocês podem escolher ali, por exemplo, eu quero fazer um vídeo de 10 segundos, um vídeo de 30 segundos. A minha sugestão é que vocês criem ou recomendem para os alunos criarem vídeos curtos, tá? 15, 20, 30 segundos, 45 segundos no máximo, assim, para criar esse passeio. Se for uma ideia de criar um material mais extenso, é só particionar. Então eu crio um trecho do vídeo em 15 segundos, depois eu faço um segundo trecho de 15 segundos, o processamento do programa vai ser melhor assim, tá? Aqui então eu escolhi 10 segundos e aqui a taxa de frames, que seria a qualidade, eu posso deixar em 30, tá? Posso aumentar se eu tiver um computador mais potente para ter uma imagem de melhor qualidade, enfim, mas 30 frames por segundo, 30 quadros por segundo, né, que é esse QPS aqui, tá mais do que suficiente. Então essas são as configurações iniciais que a gente pode criar, tá bom? Basta clicar ainda aí em iniciar. Agora eu queria mostrar para vocês, para a gente se familiarizar, né? Como eu falei, eu vou dividir esse tutorial em algumas partes. O objetivo dessa parte 1 é a gente se familiarizar com a navegação, né? Nesse globo aqui, como é que eu comando, como é que eu mexo, né? Nas imagens para visualizar pontos diferentes dela. E também se familiarizar com a interface do programa, né? Se algum professor ou algum aluno já tem uma certa familiaridade com edição de vídeo, por exemplo, ele vai reconhecer uma certa lógica nessa barra inferior aqui, né? Que é uma linha do tempo aqui, ó. Nessa reguinha aqui de cima eu tenho uma linha do tempo que percorre os 10 segundos do projeto que eu criei, e basicamente aqui embaixo, ó, eu tenho alguns aspectos que vão ser configurados ao longo desses 10 segundos. Né? Basicamente aqui eu tenho então a longitude, latitude e altitude que indica o que? A posição. Então eu vou começar na posição A aqui nos meus zeros, no meu tempo zero, né? T0 aqui, vou ter uma posição, né? Um aspecto de longitude, de latitude e altitude. Daí eu vou mover a minha câmera e aqui nos 10 segundos eu vou ter o meu ponto B, com uma outra configuração de longitude, latitude e altitude, ou seja, basicamente um movimento, né? Eu vou do ponto A ao ponto B, então eu altero os meus valores de posição, e o que o Google Earth Studio vai fazer é ele vai criar essa movimentação, como se fosse uma câmera, entre o ponto A e o ponto B, tá? Então a gente vai, nesse primeiro momento aqui, a gente vai aprender a mexer nessa ferramenta e criar o que eu chamo de passeio básico, né? Um simples vídeo, uma simples movimentação de câmera que vai do ponto A ao ponto B. Então eu vou só primeiro mostrar como se configura a tela do programa aqui. Lá em cima eu vou ter o meu menu principal, né, aqui na horizontal, com algumas escolhas que eu vou ter que usar em alguns momentos, tá bom? Primeira coisa que eu vou sugerir para vocês é de dar sempre um salvar, né? Tu fez alguma coisa, clica em salvar o projeto, para não perder nenhum ponto que você esteja fazendo, né? Criou alguma coisa nova, mexeu na câmera, mexeu no projeto, dá um salvar, né? Ou o atalho Ctrl S, tá? Quando eu tiver feito alguma coisa, ele vai salvar automaticamente. Depois, conforme for a necessidade, eu vou mostrando os menus que a gente vai utilizar aqui. Esse espaço aqui, ó, é o nosso playback, né? É o nosso controle de vídeo, né? Então eu tenho o play, ó, o meu tempo lá embaixo está correndo, né? Tenho voltar, né? Frame seguinte, frame anterior, voltar tudo, colocar em loop aqui, ó. Então eu dou o play, ele vai até o final e volta automaticamente para o início, né? Aqui eu vou escolher o modo de tela cheia para visualizar. Ó, deixa eu mostrar. Daí eu vejo só a minha tela ali, né, do principal, certo? Aqui tem o tempo, ó, quando ele começa a correr, ele vai marcando o tempo ali, né, o nosso timecode. Aqui é onde eu posso pegar uma imagem que esteja aparecendo na minha tela e exportá-la como imagem fixa, né, imagem estática, em arquivo, por exemplo, como JPEG. Esse renderizar é uma palavrinha estranha, né, não é do nosso vocabulário comum. O renderizar nada mais é do que ele aplicar
digamos, os efeitos gráficos, né? Preparar graficamente aquele meu vídeo para ser exportado, para eu salvar ele, para transformá-lo em um vídeo, tá bom? Aqui eu tenho modos de visualização, né? Aqui eu cliquei em duas telas, ele está travando um pouquinho, agora foi. Aqui do lado, a gente está vendo assim agora, mas basicamente isso aqui é uma câmera, tá? Mas a gente não vai trabalhar desse jeito agora, nesse momento não tem necessidade, então a gente deixa a visualização normal assim. Nessa janela aqui, que é a tela principal, né? Que é o da câmera, reparem que aqui tem uma linhazinha fina, tá? Então, esse quadro aqui é o quadro da minha imagem, é o que realmente está aparecendo na minha tela. Essas áreas à esquerda e à direita são sobras da imagem para que eu tenha como referência, tá? Vocês já vão perceber como é que funciona, mas elas não vão aparecer no meu vídeo final, isso é importante. Aqui eu vou ter a minha linha do tempo, né? Eu já mostrei ali, de 0 até o tempo final, que nesse projeto são 10 segundos, né? É 10 segundos. Essa linhazinha aqui, eu posso controlar, é onde eu percorro ao longo desses 10 segundos algum ponto, né? Entre esses 10 segundos. Vai me ajudar a perceber como que a imagem se comporta. E aqui do lado, eu vou ter alguns atributos, tá? Ele chama até de atributos aqui. Atributos bem básicos, assim, deixa eu diminuir aqui, que é a posição da câmera, né? Então, a posição da câmera vai mostrar exatamente o que eu tenho em visualização aqui. Se eu mexer nesse valor de longitude, o meu globo terrestre lá está mexendo também, tá vendo? O que eu estou fazendo aqui é clicar e arrastar para a esquerda ou para a direita. Então, longitude. Agora, latitude, né? Então, longitude, eixo horizontal, latitude, eixo vertical e altitude, ou seja, o quão mais próximo eu estou da minha paisagem. Aqui eu estou a 65.117 quilômetros da Terra. Então, eu posso ir aproximando, certo? Aqui é a minha posição da câmera. A rotação da câmera, ela vai rotacionar dentro de seu eixo central, certo? Deixa eu voltar para 0 aqui. A inclinação, aqui agora não vai fazer muito sentido, mas quando a gente estiver bem perto da imagem, vocês vão ver como que funciona. E do ambiente, eu vou ter nuvens, né? Mostrar ou ocultar. Tá vendo ali? Ele já cria algumas impressões ali no mapa, tá? Então aqui a gente já vai voltar daqui a pouco para essa parte do programa. O que eu gostaria que vocês se acostumassem agora é a utilizar a visualização diretamente nessa tela para que a gente possa visualizar e controlar o meu mapa. Antes disso, eu esqueci, eu posso, obviamente, procurar manualmente um espaço aqui nesse meu globo, né? Mas eu posso também procurar no sistema de busca aqui, né? Por exemplo, vou botar aqui, eu botei já tipo Pelourinho, em Salvador. Ele vai jogar diretamente lá para a região do Pelourinho, em Salvador. Tá aqui, tá? Então agora dá para a gente reparar, que essa área mais clara é a minha imagem e aqui ao redor é o que está sobrando. Então o que vai aparecer no vídeo que eu vou criar é isso aqui, tá bom? Agora sim, eu queria que a gente, ao invés de controlar o movimento da câmera, aqui pelos valores aqui da posição da câmera que eu mostrei para vocês antes, tá vendo? Basta eu clicar e arrastar para a esquerda ou para a direita, mas eu acho importante e bastante útil que a gente se acostume a utilizar a visualização diretamente aqui nessa tela. Como é que eu faço isso utilizando o computador? Se eu tiver aquele meu mouse com a rodinha de scroll, né, aquela bolinha que eu giro para cima e para trás, para frente e para trás, eu posso usar essa bolinha ou então o movimento de pinça no meu computador, né, caso funcione, em notebooks principalmente, né, eu posso usar então o movimento de scroll para frente e para trás para dar zoom. Coloquei para frente, coloquei para trás. Então, para trás eu estou me afastando da imagem e para frente eu estou me aproximando, tá? Então, zoom é esse movimento de scroll
Se não estiver funcionando, né, daí vocês podem utilizar a altitude aqui, ó, clicar e arrastar, certo? Conforme for melhor, eu acho que é mais ágil, né, trabalhar com esse movimento do botão de scroll, a rodinha do mouse ali. A gente está vendo a imagem, ela completamente de cima, assim, né? Que a gente chama de visão de pássaro, assim, né? Bem de cima, tipo drone, né? Para eu inclinar essa imagem, para eu visualizar outros aspectos dela, o que eu posso fazer? Eu posso segurar a tecla Alt, tá? Ó, eu apertei a minha tecla Alt, mantenho ela pressionada, daí eu vou clicar na minha imagem aqui, em qualquer ponto dela, né? Clico e daí eu posso arrastar para cima ou para baixo com o meu mouse. Ó, arrastei para cima, eu começo a visualizar a minha cena em outro plano, né? Voltei para baixo, quando eu volto tudo para baixo, ela volta para essa imagem, né? Visão de drone que a gente pode chamar. Então, se eu arrasto para cima, ela vai inclinando. Então, o que eu faço aqui? É como se com o botão Alt eu travasse uma posição, né? E inclino, como se eu estivesse segurando o globo terrestre e inclinando. E aqui, ó, a gente está vendo que esse é o grande ganho do Google Earth, essas projeções em 3 dimensões das cidades, dos monumentos, né? Conforme o processamento da imagem, essa qualidade aqui vai melhorando, tá? Ela está um pouquinho ruim, digamos assim, porque eu estou gravando a minha tela ao mesmo tempo que eu estou mostrando para vocês. Então, um primeiro movimento é essa inclinação assim, né? Agora, se eu manter a minha tecla Alt pressionada e clicar para o lado, junto, ó, eu crio rotações também. Tá vendo? Ó, então, o que eu sugiro quando vocês mexerem a primeira vez no Google Earth Studio é vocês se acostumarem com esse tipo de movimentação de câmera aqui. Tá? De inclinar a imagem e rotacionar. Tudo isso eu estou fazendo com o botão Alt pressionado. Tá? Se eu não pressionar o botão Alt, eu estou movimentando a tela na direção que eu quiser. Ó. Afasto, aproximo. Tá? Deixa eu voltar aqui. Ó. Se eu clico na minha imagem e arrasto o meu mouse para cima, eu estou movimentando no eixo vertical. Se eu clico na minha imagem e movo para os lados, eu estou mexendo na minha latitude, na minha longitude, certo? E se eu clico com o Alt e arrasto, eu estou mexendo na minha inclinação da imagem e na rotação dela, certo? Então, esses são os itens assim bastante importantes da gente observar, porque é o que vai facilitar para a gente trabalhar com essa visualização de imagens, tá bom? Deixa eu ir para um outro local aqui. Vamos para a Torre Eiffel em Paris. Aqui tem um monumento que a gente consegue visualizar com mais... Tem essa impressão de altitude, né? E é aqui que eu queria mostrar para vocês. Ó. Às vezes, por exemplo, numa visualização de um monumento, de um prédio, a tela a gente não consegue encaixar muito bem, né? Mesmo inclinando ela ao máximo, às vezes falta um pedaço da imagem. Daí tem um outro tipo de movimentação que a gente vai fazer, e agora é segurando o Ctrl. O Ctrl eu vou trabalhar com a parte da altura da imagem que se mostra na tela. Ó. Eu segurei o Ctrl e estou arrastando para cima. Então é como se eu estivesse inclinando a minha câmera para cima e voltando para baixo, né? Então agora eu consigo, por exemplo, ter uma visualização mais adequada da Torre Eiffel em Paris, né? Com o Ctrl, para cima e para baixo. Vocês reparam que é como se eu estivesse segurando uma câmera. Então eu sou o diretor das imagens aqui nesse programa, tá? É só se acostumar com esse uso do Alt e do Ctrl, né? Para criar esse tipo de visualização, tá bom? Um detalhe também dessa visualização com o Alt é que aonde eu aperto,
ele vai se transformar aquele ponto, por exemplo, se eu aperto o meu Alt e clico nesse quadrante aqui de cima, a minha imagem vai rotacionar a partir desse ponto ali, ó. Tá vendo que ele cria até um alvo? Então lá é o ponto central da minha imagem. Se eu quero criar um passeio ao redor da Torre Eiffel, então eu vou clicar no centro dela, e daí agora, ó, tudo que eu rotaciono, ela está sendo central, tá vendo? Não sai do centro dela ali. Se eu clico aqui mais nesse canto esquerdo, por exemplo, ó, ele criou aquele alvo ali, ó. Então, ali é o meu ponto central agora. Tá? São todos os detalhes assim que dá para a gente se acostumar aos pouquinhos para criar esse passeio. Então, digamos que eu queira criar um passeio simples, onde eu parto desse ponto A, digamos que esse aqui é o meu ponto A, né? E lá no final, eu quero que eu visualize isso aqui, ó. Que eu tenha essa imagem mais, digamos, mais próxima da Torre Eiffel, assim. Só a título de exemplo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher o meu ponto A, né? De onde que eu quero partir. Digamos que eu queira partir daqui. Esse é o meu ponto A. Como é que eu vou dizer para o meu programa que esse é o meu ponto A, é o meu ponto de partida? A gente vai utilizar o que ele chama aqui de frame-chave, né? Ou em inglês, que é o keyframe. Esse ponto-chave é como se fosse uma âncora, né? Eu coloco um posicionamento fixo em determinado tempo do meu projeto. Aqui é bem importante, ó. Eu estou aqui no meu tempo zero, ó. E esses botões aqui, tanto esse aqui que vai criar para todos os meus atributos, ó, cada atributo tem o seu próprio ponto-chave. A rotação da câmera tem o seu ponto-chave, a questão dos ambientes tem o seu ponto-chave, né, e a posição da câmera aqui. Esse primeiro aqui, ó, que é diferente dos outros, ele vai criar para todos os atributos. Ele é bastante útil, porque se eu tenho esse meu ponto A, né, e ele é bastante visual, eu estou escolhendo, ó, esse aqui, nessa posição, nessa visualização, é o meu ponto de partida da imagem. Basta então, ó, no meu T0, aqui na minha linha do tempo, importante eu visualizar, ó, T0. Eu vou clicar nesse frame-chave. Vejam que ele criou um ponto aqui, ó, para todos os meus atributos. Então, se eu vier aqui, ó, e mexer, quando eu volto lá para o meu ponto zero, ó, ele está naquele ponto inicial que eu criei. Tá vendo? Ó? Opa. Ó, meu ponto inicial, tá? Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou definir o meu ponto de chegada. O que eu vou fazer? Eu vou arrastar, ó, é só clicar aqui em cima do valor do tempo que está marcado. Eu vou clicar e arrastar lá para o final, para o meu ponto de 10 segundos. Eu deixo esse meu marcador de tempo nos 10 segundos e agora eu vou controlar a minha imagem até chegar no ponto em que eu quero que seja o meu ponto final. Tá? Basta vocês decidirem. Digamos que esse aqui é o meu ponto final. Tá? Reparem que agora tem uns pontinhos amarelos aqui nos meus atributos. O que ele está dizendo? O que isso significa? Tá? Isso é importante porque nos momentos vocês podem não entender o que está acontecendo e isso aqui vai estar mostrando para vocês. Essa marcação amarela está dizendo, ó, este ponto não é o mesmo que vocês tinham colocado lá no ponto inicial, porque a gente mudou a visualização. E ele também está indicando que ele não está fixado, tá? Ele não está marcado como meu ponto final, meu ponto de chegada. Para marcá-lo como ponto de chegada, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no ponto de partida. Eu vou clicar aqui, ó, em criar esses pontos. Ó, ele criou o meu ponto final. Então agora eu tenho uma configuração, ó, no meu ponto de partida, né? Uma longitude, uma latitude, uma atitude, uma rotação. E eu tenho uma outra lá no meu ponto final. Outra longitude, outra latitude, outra altitude.
Então, entre esses dois pontos, ele criou esse meu passeio aqui, ó. Certo? Então, se eu der o play, ó, eu não precisei escolher como que ele vai fazer esse movimento. O programa ele pega o meu ponto A, pega o meu ponto B, né, que eu configurei as posições diferentes entre eles, e ele vai construir um passeio entre esses dois pontos. Claro que aqui está dando uma travadinha, porque é um processamento gráfico um pouquinho mais pesado, né? E ele, ainda mais que ele é baseado no navegador, ele não é um programa que eu uso no meu computador, né? Ele está direto no navegador, então acaba travando um pouquinho, tá? Mas não tem problema, na hora de exportar a gente vai conseguir trabalhar com ele tranquilamente. Ele criou aqui ó, esses pontinhos, essa linha, né, para dizer que esses pontos estão interligados. Esse aqui é o passeio básico, tá? Tem outros detalhes, né? Eu posso construir pontos intermediários aqui. Por exemplo, nesse ponto, acho que dá para adiantar um pouquinho essa questão. Então eu tenho o ponto A e o ponto B. Mas entre o ponto A e o ponto B eu posso ter um ponto intermediário, que eu faço um outro tipo de movimentação de câmera. Digamos que eu rotaciono um pouquinho para cima, assim. E eu posso marcar também esses pontos, que nem eu fiz com os outros, ó. Cliquei aqui e ele vai criar agora um ponto intermediário. Então ele vai fazer entre esse ponto e esse que eu acabei de criar, e daí a partir desse ele vai para aquele meu ponto que eu tinha criado lá no começo. Certo? Então, claro, dá para criar quantos pontos eu quiser, desde que a visualização fique adequada, né? Que não fiquem movimentos muito bruscos de câmera, que não fique uma coisa muito acelerada, que eu não vá, por exemplo, de um ponto muito distante para outro muito distante, porque daí o movimento de câmera fica muito rápido, não fica adequado. Mas assim, tudo isso a gente consegue visualizar na hora que a gente está vendo a imagem aqui, né? Então a gente vai conseguir perceber se está adequado, se está mostrando aquilo que eu quero. Isso é muito interessante porque tem vários pontos mapeados em 360. Tá? Antes de exportar, na verdade, agora eu lembrei, eu fui direto para lugares em que eu sabia que eu tinha uma visualização em 360. Tá? Deixa eu deletar todos esses pontos aqui, como se eu tivesse do zero o meu projeto, porque eu quero mostrar assim, como é que eu sei, deixa eu voltar à visualização assim, como é que eu sei, dentro do planeta Terra, onde é que o Google foi lá com o seu programa e criou uma visualização 3D? É claro, eu posso explorar, né, alguns lugares. Quer ver? Eu vou aqui para a minha cidade, Itajaí. Aqui. Ó, aqui é Itajaí, para quem não conhece. Então, como é que eu posso saber se tem a visualização 3D ou não? Basta eu inclinar a minha câmera. Ó, ops, não tem. Fica uma coisa bem estranha, né? Então, em lugares que não tem a visualização 3D, o programa vai funcionar melhor para eu criar esses passeios nesse tipo de visualização, como se fosse um drone. Até montanhas, eu acho que montanhas ele consegue fazer o mapeamento, né? Porque ele cria pelas informações geográficas que tem. Então, às vezes, o professor de geografia consegue até trabalhar em qualquer lugar, né? Porque ele tem essa informação. Mas para outras coisas, né? Por exemplo, eu trabalhar uma questão pesquisando os rios de uma região. Tá vendo? Aqui tem uma informação bem legal dos rios. Ó. Então, os alunos ou o professor pode criar um passeio mostrando por onde que passa esse rio, né? Então ele vai criando os pontos de passeio, né? Os pontos da imagem mostrando aqui o afluente chega no rio principal, na foz, enfim, né? O canal aqui de saída para o mar. Nesse lugar que não tem 3D, né? Mas se vocês quiserem trabalhar apenas com lugares que tem 3D, o que vocês podem fazer? Deixa eu... Opa. Deixa eu só me localizar aqui no globo terrestre. Tá, aqui ó. Aqui. Então, como é que eu posso localizar lugares que tem a imagem 360 mapeada?
eu visualizo de uma forma geral o meu mapa em qualquer ponto. Daí eu vou aqui em visualizar, no meu menu superior, e vou clicar aqui, ó, áreas em 3D disponíveis. Deixa eu aproximar um pouquinho. Ó, conforme eu vou aproximando, como eu escolhi aqui, ó, ele está marcado ali como ativo, ó, áreas em 3D disponíveis. Como eu marquei aquele ponto, quando eu vou me aproximando do mapa, reparem que tem algumas regiões que ele está marcado aqui, ó. Tá vendo? Ele tem uma área demarcada. Então ele está dizendo que essa área aqui tem uma visualização 3D. Tá? Tem alguns pontos do globo que vão ter mais áreas, tem outros que vão ter menos. Ó. A Europa aqui tem bastante pontos em 3D. Então eu posso ir me aproximando e quando eu chegar aqui perto, eu consigo ver que ele tem esse mapeamento 3D. Ó. Ele já está processando a imagem ali em 3D. Tá vendo? Então assim eu consigo perceber onde que eu tenho esses meus mapeamentos em 3D, certo? Ó, vou aproximando. Quando eu chego em determinado lugar, ó, aqui para professor de geografia, ó, bem legal. Questões de relevo, tá? Mas eu posso ir para monumentos históricos. Ó, o aluno ele pode mesmo explorar, né? Tu não precisa nem criar o vídeo, né? Apenas usando essa plataforma aqui, ó, eu posso abrir no computador na sala de aula e ir explorando, e eu vou escolhendo os pontos daquele lugar que eu vou mostrar para os meus alunos, né? Então, na hora de explicar como que era a composição do Coliseu, o que acontecia ali, eu posso ir manualmente percebendo. Porque às vezes a gente vê assim, vê uma foto do monumento, mas a gente não consegue perceber o que tem no entorno dele. Tem outro monumento perto, né? Aqui, ó. Qual é a proximidade de uma coisa e outra? Claro, o ideal seria a gente viajar para lá, né? Mas enquanto a gente não pode, e mesmo depois, a gente consegue visualizar esses espaços, né? E explorá-los com a ajuda dessa ferramenta. Então, às vezes a gente não precisa nem criar o vídeo, né? Aquele passeio que eu falei ali. Basta abrir essa ferramenta e pedir para que os alunos observem. Depois eles podem descrever, né? Até para professores, por exemplo, de língua portuguesa, literatura, pode ir para algum local que seja protagonista de uma narrativa literária e pedir que os alunos façam depois uma descrição, assim como está no livro, comparar a descrição do autor com a paisagem de verdade. Na geografia eu já falei bastante, né? Relevos, formações geográficas, paisagens naturais. Para a área de história, os próprios monumentos históricos, né? Locais de grandes acontecimentos. Para a história da arte também. Até a questão de professores de matérias exatas como física, para trabalhar a ótica, né, naquele aspecto de longitude, latitude, como que esse processamento da imagem 3D se forma, enfim. E uma habilidade para os alunos, né, principalmente na questão de produção audiovisual, de entender essa lógica das produções audiovisuais. Vocês reparam que quanto mais tempo eu fico numa paisagem, melhor o processamento da imagem vai ficando, né? Então eu posso visualizar bastante coisas com detalhe conforme eu for trabalhando em sala de aula, tá bom? Feito isso, tá? A gente vai trabalhar então com a renderização, mas para renderização e para exportar como vídeo, eu vou deixar para um próximo tutorial, porque esse aqui já está bem longo, né? Então a ideia desse tutorial era vocês se familiarizarem com o uso da ferramenta, tá? Então aguardem que vai ter mais tutoriais do Google Earth Studio para exportar, né? Transformar realmente aquele passeio que a gente fez em um vídeo final, né? E também trabalhar com outras ferramentas que o Google Earth permite para a gente trabalhar, tá bom? Espero que tenham gostado e que seja útil para vocês.